Fala aí, pessoal, boa noite. A gente vai começar aqui a correção da apostila, né, o módulo 4, página 246. A gente vai fazer as questões que estão mais relacionadas à matéria da prova, então algumas a gente vai pular, são questões de matérias de provas anteriores, tá, que não eram tão importantes assim de serem trabalhadas para aquelas provas, só que essas agora elas vão ser, lembrando que parte das questões do material também são colocadas na prova. Então, vamos para a questão 12, que é uma questão legal, né? Não necessariamente é uma questão que vai ser cobrada diretamente dessa forma, mas é uma questão legal para o nosso entendimento aí de espelho. O que ele fala? Questão 12. Compare as diferenças e semelhança entre as imagens formadas por espelhos planos, espelhos côncavos e espelhos convexos. Sem ler a múltipla escolha, eu vou liberar esse material para vocês terem acesso ao gabarito também, só que a gente tem que lembrar o seguinte, esses três espelhos, eles podem gerar imagens virtuais. Ó, espelho plano e espelho convexo só gera imagem virtual. O espelho côncavo gera imagem virtual no caso, e reais. Vamos falar o seguinte, espelho plano só gera imagem virtual, direita e igual. O que é igual? Do mesmo tamanho do objeto. Espelho convexo só gera imagem virtual, direita e menor que o objeto. Já no espelho côncavo, igual a gente fez os desenhos na sala de aula, né, dependendo da distância do objeto ao espelho, essas imagens elas vão ter classificações diferentes. O interessante é a gente gravar a imagem muito próxima ao espelho. Essa questão ela faz mais menção a isso. Se eu tenho uma imagem muito próxima a um espelho côncavo, essa imagem vai ser virtual, direita e maior, tá? Então, essas são as semelhanças. Todos eles geram imagens virtuais. Em condições específicas, o côncavo gera uma imagem virtual. Só que o plano virtual direito igual, o convexo virtual direito menor e o côncavo virtual direito maior. A principal diferença do côncavo para os outros é que o côncavo também gera imagem real. E a imagem real é quando ele tem um objeto um pouco mais distante do espelho, tá? Como a gente falou na nossa aula. Então, essa questão é uma questãozinha que puxa isso. Vamos ler o gabarito aí dado pela apostila. O espelho plano produz apenas imagens direitas e do mesmo tamanho do objeto. O espelho esférico, por sua vez, não produz apenas imagens direitas e do mesmo tamanho do objeto. No caso do espelho convexo, a imagem também é direita, mas é menor. No caso do espelho côncavo, a imagem pode ser do mesmo tamanho, maior, menor que o objeto, direita ou invertida. Isso aí, tá? Ele deu umas definições maiores, só que o ideal é a gente ter nítido na nossa mente as formações de imagem virtuais. As imagens virtuais são aquelas que a gente vê nitidamente, entre aspas, no interior do espelho, tá? Então, imagenzinha 12 falando sobre os tipos, a questãozinha 12, desculpa, falando sobre os tipos de formação de imagem em cada espelho que a gente estudou. Essa questãozinha da ambulância ela já não é a mais importante, é aquela questãozinha que fala da reversão da imagem, né? Que a gente chamava de enantiomorfismo, e a ambulância ela é escrita de trás para frente, justamente para quando a gente olhar num retrovisor, a gente conseguir ler ela de maneira correta. Caiu inclusive na nossa prova, né? Algo parecido, não lembro se era ambulância, mas era uma questãozinha que falava do enantiomorfismo, tá? Vamos lá. Agora essa questão é legal. A 14 não, a 14 entra em cálculo, esse cálculo é desnecessário, seguindo no nono ano, já na segunda série vai ser um cálculo importante para a gente, mas a questão 15 é uma questão bem interessante para a gente entender o comportamento das lentes. Olha, indique se as imagens a seguir representam lentes convergentes ou divergentes. Justifique a sua resposta. O que a gente combinou? A gente combinou que a gente ia estudar no nono ano apenas lentes no ar. Então a gente tem lentes imersas no ar. O que vai acontecer com as lentes imersas no ar? Se elas têm bordas finas, e é o caso da lente desenhada aqui na letra A, ela é uma lente convergente. E se ela tem borda grossa, ela vai ser uma lente divergente. O que é a borda? É a extremidade. Se a extremidade dessa lente é mais fina que o corpo da lente, que o meio da lente, ela é uma lente de borda fina. Se a extremidade da lente é mais grossa que o corpo da lente, ela é uma lente de borda grossa. Então isso aqui é uma lente de borda fina e essa aqui é uma lente de borda
grossa. No ar, lentes de borda fina são convergentes, lentes de bordas grossas são divergentes. Isso é importante, essa classificação é importante. Mas pelo desenho, a gente também não precisava gravar isso. O desenho fala o que acontece com a luz. Quando os raios luminosos passam pela lente e convergem no mesmo ponto, né, eles vão convergir no mesmo ponto, é uma lente convergente. Se os raios luminosos passam pela lente e se afastam, eles divergem, vai ser uma lente divergente, tá? Então a gente poderia sair pelo comportamento da luz, se aproximando após passar pela lente ou se afastando após passar pela lente, ou a gente poderia sair pelas bordas dessa lente, pelas extremidades dessa lente. Vamos ler a resposta aí da 15. Lente convergente, pois os raios de luz paralelos incidentes se concentram em um único ponto após atravessarem a lente. Se convergem, se aproximam, tá? Esse ponto, inclusive, a gente deu um nome na sala de aula, né? O nome desse ponto é o foco da lente, né? Então, isso aí é importante. A gente vai aprender isso melhor, essas características, na segunda série. Na B, vamos ler a resposta que ele deu. Lente divergente, pois os raios de luz paralelos incidentes se espalham, divergem, após atravessarem a lente. Tranquilo? Então aqui a gente tem lente convergente e lente divergente. Ele dá um microscópio, não fazia sentido muito falar no nono ano de microscópio, a não ser como curiosidade, a gente vai falar agora, porque quando a gente estuda microscópio, a gente estuda uma associação de lentes. E aí eu não consigo mostrar no nono ano o que faz uma associação de lentes. Mas o microscópio ele quer ampliar. E a gente aprendeu que quem amplia as imagens é uma lente convergente. Então o microscópio ele usa lentes convergentes para ampliar a imagem. Normalmente até mais de uma lente, tudo bem? Então a gente tem aí o microscópio sendo apresentado na questão. Só que para a gente o microscópio não tem muita importância. O que tem importância aqui para a gente? O comportamento que as lentes apresentam, tanto na letra A quanto na letra B, tá? Inclusive na revisãozinha aí que a gente vai corrigir que está no Classroom, a gente vai falar sobre essas lentes, bordas finas e bordas grossas lá. Agora a gente vai entrar na parte de olho humano. E a parte de olho humano é aquela parte de problemas de visão, tá? Então a gente vai falar das ametropias. Vamos lá. A questão 18, gente, ela não tem uma importância tão grande assim pra gente, tá? Ela vai falar dos músculos ciliares, ela é uma questão até curiosa, a curiosidade dela é boa, mas a gente não chegou a trabalhar com essa pegada, a gente pode até combinar de conversar depois dessa prova sobre cada elemento do olho humano, como curiosidade. Mas eu dou preferência a seguir a matéria e trabalhar os assuntos que são mais importantes e que são mais cobrados. Lembrando que na segunda série a gente vai fazer um estudo muito mais aprofundado de olho, de lente, de espelho. Então, na segunda série realmente a gente vai passar pela segunda série falando desses conceitos e aprofundando mais. Alguns fazem mais sentido, inclusive, falar na segunda série. Questão 19. Analise o formato do bulbo do olho de determinada pessoa... desculpa, não li o A, A análise do formato do bulbo do olho de determinada pessoa revelou a seguinte situação para a formação de imagens de objetos próximos ao seu olho. Então, o que aconteceu? Identifique o problema de visão que essa pessoa pode ter. Toda vez que a gente tem o encurtamento do olho ou um problema no cristalino, e essa imagem é formada depois do fundo do olho, a gente tem um problema chamado de hipermetropia, que é um problema de enxergar objetos próximos, tá? Pode acontecer também da gente ter o que a gente chama de presbiopia. Não vou cobrar a presbiopia na prova. Em Vila Valqueire a gente não chegou a conseguir trabalhar essa parte no quadro, mas presbiopia e hipermetropia são problemas que geram dificuldade em ver objetos próximos, causados por problemas no olho diferentes. A miopia é miopia não. A hipermetropia é causada pelo encurtamento do globo ocular e a presbiopia é causada pelo enrijecimento do cristalino. O que eles vão gerar no final das contas? Uma imagem sendo formada depois da retina. E aí, essa pessoa ela vai ter dificuldade de enxergar objetos próximos. Qual é a lente que corrige, né? Qual é a lente corretiva para esse problema de visão? É a lente convergente, tá? Tanto a hipermetropia quanto a presbiopia, a gente vai corrigir com lente convergente. É uma questão importante para a gente essa, não
falando da presbiopia, falando propriamente da hipermetropia. Vamos lá. Questão 20. A análise do formato do bulbo do olho de uma segunda pessoa revelou a seguinte situação para a formação de imagem de objetos distantes de seu olho. Letra A. Identifique os problemas de visão que essa pessoa pode ter. Esse problema de visão, quando a imagem é formada antes, né, da retina, quem é a retina? A retina é o fundo do olho, ó. A retina é essa parte aqui. Então, quando a gente tem a imagem formada... Opa, deixa eu só corrigir aqui, que... É muito chato quando isso acontece. Pronto, consegui. É porque eu tinha selecionado a imagem e aí eu não estava conseguindo escrever em cima. Vamos lá, vamos voltar. Quando a gente tem a imagem formada antes da retina, a retina... Ai, de novo. Meu Deus. Pronto. Deixa eu... Tô aprendendo a mexer ainda algumas coisas aqui, gente. Aí, às vezes, trava. Pronto, tá indo agora. Quando a imagem é formada antes da retina, que é o fundo do olho aqui, ó, a gente fala que essa pessoa ela tem miopia. Por que ela tem miopia? Porque houve um alongamento do globo ocular, né? O globo ocular era para ele terminar aqui, ó. E aí a gente tinha que ter a formação dessa imagem exatamente no fundo do olho. Só que o que aconteceu? O globo ocular alongou, ele passou a vir para essa posição e a imagem ela se forma no lugar que deveria se formar, só que o fundo do olho não está ali. Quando há o alongamento do globo ocular, a gente tem o quê? A gente tem a miopia, a imagem se formando num ponto antes do fundo do olho. A miopia ela é corrigida com uma lente que a gente chama de lente divergente. A gente até fez aquela piada chata pra caramba, né? Que é super sem graça, mas que é boa pra gente gravar o tipo de lente. Vou falar aqui, vai ficar gravado, né? Pra posteridade, mas eu não gosto muito dessa piada, mas vamos lá. Por que uma pessoa míope vai no zoológico e não vê animal, né? Porque ela usa uma lente divergente. Só para quem não entender, né? Divergente. Divergente é uma lente que corrige a miopia, tá? Então, é só para gravar, não é uma lente, não é uma piada engraçada, mas ela é válida aí para sair da mesmice da matéria. A questão 21, ela fala o seguinte, olha, uma pessoa é capaz de enxergar objetos próximos, mas não vê com nitidez objetos afastados. Identifique o problema de visão e a forma de correção, né, que essa pessoa vai necessitar. Qual tipo de lente essa pessoa vai usar? Se eu não posso ver objetos distantes, miopia, corrigida com lente divergente. A gente acabou de falar sobre isso. Então, aqui a gente tem problema para ver objetos perto, que é a hipermetropia. A gente corrige com lente convergente. Aqui a gente tem dificuldade de ver objetos distantes. E esses objetos distantes é a miopia. Quando a gente tem dificuldade de ver objetos distantes, é a miopia. E aí a gente corrige com lentes divergentes, tá? Vamos lá para a próxima, já que essa questão 21 e a questão 20 elas são bem parecidas. Questão 22. Questão 22 é uma questão interessante, não é uma questão difícil, mas é uma questão boa até para ser cobrada. Olha, lentes estão presentes em diversas situações e produtos tecnológicos. O estudo de estruturas microscópicas, como células e bactérias, avançou muito com o invento e com o desenvolvimento dos microscópios. Cite outros casos de uso de lentes em instrumentos ópticos e a finalidade desses instrumentos. Cara, você pode falar do óculos, você pode falar da lente que você usa no globo ocular, aquela lente de contato, você pode falar da lupa, você pode falar da lente do projetor, você pode falar de várias lentes. Onde você usa lente, você pode dar o exemplo daquela lente e você pode falar qual é a utilidade que ela tem. Então, essa questão ela é muito aberta e busca tirar de vocês essa percepção de localizar uma lente no seu dia a dia e entender o porquê, o funcionamento dela, qual é o funcionamento dela.
Então, olha o que ele dá como resposta para a gente. Alguns exemplos são lente de óculos para correção do funcionamento irregular de visão, telescópios para o estudo do universo, câmera para produção artísticas, vigilância, comunicação e registro de imagens e outras lentes quaisquer. Então, é uma questão aberta, é uma questão que puxa o entendimento de lentes, né? Você enxergar como as lentes são usadas no dia a dia. Se você enxergou uma que eu não falei, você poderia usar como opção de resposta e falar, ó, isso aqui é usado para tal coisa, isso aqui é usado para tal finalidade. E aí você cria uma resposta que, claro, faça sentido, que seja realmente válida. Tudo bem? Vamos lá. Lupas são instrumentos que produzem aumento com base na refração da luz. Toda lente, tá, gente? Só para vocês entenderem uma coisa. A lente funciona com a refração da luz. Então, tudo que a gente falou sobre lentes é causado por causa da refração da luz. Então, aqui dá a entender quando a gente lê que é só a refração que é responsável por isso, só pela lupa. Não, não é só pela lupa. Qualquer lente funciona, né, através da refração que ela gera na luz. As lupas são lentes convergentes ou divergentes? Lentes convergentes ampliam e lentes divergentes reduzem, quando a gente, claro, usa ela como formação, né, obtenção de imagens virtuais, que é como a gente vai usar. Então, uma lente convergente, ela vai ser usada realmente como uma lupa, ela vai ampliar quando a gente tem uma imagem virtual, quando a gente coloca ela próxima ao objeto, e uma lente divergente vai reduzir o tamanho do objeto, a gente vai ter uma imagem menor. Lembra que eu falei para vocês? O óculos está perto do nosso rosto. Então, quem tem miopia, se a gente olha para uma pessoa que tem miopia, parece que o olho dela está menor, porque quem corrige a miopia é uma lente divergente. É uma lente que diminui o tamanho da imagem. E quem tem hipermetropia, parece que o olho está grandão, porque uma lente da hipermetropia é a lente convergente, como se fosse uma lupa, e aí ela vai aumentar o tamanho do olho da pessoa. Quando a gente olha para os olhos de uma pessoa que usa óculos, se a gente reparar bem, a gente descobre se ela tem miopia ou hipermetropia. Tudo bem? Quando ela pede para a gente falar do funcionamento da lupa, né, com o de um microscópio, ambas geram refração, né, na luz, ambas vão gerar aumento, só que o microscópio normalmente vai ampliar mais, ele usa mais de uma lente, então a gente vai ter ampliações muito maiores, tá, no microscópio. Vamos lá, vamos fazer algumas questõezinhas aqui que são importantes também. Eu vou pular a questão 1, 2 e 3 e a gente vai falar sobre a questão 4. Vamos ler a questão 4 e depois a gente vai ler a resposta dela, questãozinha legal também, questãozinha importante. Olha o que fala a questão 4. Ó. Modifique o parágrafo a seguir para torná-lo cientificamente correto. Para fazer autorretratos... Desculpa, eu estou lendo coisas que não tem, né? Horário. Estou fazendo essa aula agora aqui, ó. Vou postar logo depois que eu terminar, 8h20. Aí acaba que eu já estou... Sempre dou essa desculpa para todas as minhas aulas, mas é verdade, já estou cansado. Então vamos lá, vamos ler a 4 de novo. Modifique o parágrafo a seguir para torná-lo cientificamente correto. Fazer autorretratos é uma prática seguida por muitos pintores e artistas plásticos. Para isso, é comum que eles usem espelhos planos, que conjugam imagens direitas e menores que o tamanho do objeto. Opa, olha o primeiro erro, ó. O espelho plano não gera imagem menor. Isso aqui está errado, ó. Poderia cortar isso. Por que eu poderia cortar isso? Porque o espelho plano gera uma imagem direita que a gente chama direita e igual. Direita e do mesmo tamanho do objeto. Então, igual, você não vai botar igual, né? Porque igual que o tamanho, então esse igual não entraria. Você colocaria do mesmo tamanho do objeto. A gente vai ler ali embaixo que está na resposta certinha. Já o holandês, não sei falar, buscou inovar essa prática, fazendo um autorretrato ao segurar uma esfera espelhada, que se comporta como um espelho côncavo. Gente, se eu seguro uma esfera, toda esfera fechada é um espelho convexo. Uma bolinha de Natal é um espelho convexo. Se você segura uma esfera, uma bola, é um espelho convexo, porque uma esfera só reflete luz pela parte externa da calota. Então a parte externa da calota refletindo luz é o espelho convexo.
Como é que é o espelho côncavo? É quando você reflete a luz pelo lado de dentro da calota. Como é que funcionaria o côncavo? Ó, o côncavo é quando a gente tem aqui, ó, o espelho aqui, e você tem a parte de dentro da esfera refletindo a luz. Então a luz vai refletir do lado de dentro da esfera. Se é uma esfera fechada, né, da calota, desculpa, se é uma esfera fechada, não tem como a luz refletir por dentro, a luz vai refletir por fora. Então a gente tem um espelho convexo. O espelho convexo só gera imagem menor. Então é direita e menor. Se você olhar para a figura, você vê que o tamanho dele está pequenininho ali dentro da esfera. Então a gente teria que corrigir isso aqui também. O espelho usado não foi o côncavo, o espelho usado foi um espelho convexo e a imagem formada é direita e menor, tá? Então aqui embaixo, eu vou postar isso no Classroom para você, tá aqui, ó, as correções que eu falei para vocês fazerem. Questão também legal, questão fácil, mas legal, porque ela trabalha aquele entendimento todo de espelhos que a gente veio trabalhando nas nossas aulas, tá? As outras questões, né, para a gente finalizar a aulinha, a outra que é importante no caso seria a questão 7. Ó, as ilustrações a seguir representam as formações de imagens de 3 olhos. Cara, vamos fazer direto. Quando a gente olha para um olho, né, que a imagem é formada atrás da retina, a gente tem um encurtamento do olho. Então isso aqui seria a nossa hipermetropia. Então aqui, ó, hipermetropia. Nem precisa ler muito, a gente já sabe. Se ela é formada num olho, lá no fundo do olho, a gente fala que essa pessoa é uma pessoa hemétrope. É uma pessoa que não tem problema de visão, tem o olho normal. E o 3 seria a miopia. Seria o míope. Então a gente tem a hipermetropia, a gente tem o hemétrope, não tem problema de visão, e a miopia. Então, ó, o olho normal é o 2. Um olho hipermétrope é o 1 e um olho míope é o 3, ok? Lembrando que olho normal é um olho hemétrope. Uma pessoa hemétrope é uma pessoa que não tem ametropias. O que é a ametropia? Hipermetropia ou miopia, ou qualquer outro problema de visão que a gente falou. Tudo bem? Então, só essas questõezinhas aí que eram as questões de revisão. Vou liberar para vocês aí no YouTube. Valeu, gente. Boa noite e estudem essas questões. São fáceis, são questões boas para a revisão da prova, tá? Além daquela lista que a gente vai fazer, que são questões mais elaboradas, são questões do vestibular, tá? Um abraço, fiquem com Deus.